Tá. O que é a ideia aqui, então, gurizada, da aula de hoje? É nós terminar aquele assunto sobre o 555, tá? A gente vai ver o último modo que a gente não conversou, né? Que foi o modo astável, que a gente acabou não conversando. Então, só para recapitular, o que é esse? CI é um CI muito utilizado, ele foi muito utilizado e ainda é muito utilizado para fazer pequenas soluções de problemas, né? Justamente por causa da versatilidade desse cara, que tu consegue ter desde uma saída temporizada, como um interruptor eletrônico, ou até um oscilador com o mesmo circuito integrado, né? Então ele é um muito pau para toda obra, assim. Então tu precisa de um sinal periódico, precisa de um PWM, qualquer coisa que seja periódica, tu pode usar esse aí. Precisa de um valor de tempo temporizado, né? Uma saída temporizada, tu pode usar esse cara. Tu quer uma chave que seja acionada por um sinal eletrônico, tu pode usar esse cara aqui, tá? Isso é bastante utilizado, tá? Essas funções, então ele tem essa versatilidade, o que torna ele um coringa e uma marca dos circuitos eletrônicos, tá bom? Então a gente conversou basicamente sobre dois modos de operação, né? A gente conversou sobre estrutura interna e daí a gente começou a abordar como é que funciona internamente esse circuito integrado. E a gente conversou sobre o modo biestável, que eu acredito que seja o mais simples de entender, né? Que tu tem duas entradas. E lembra, né? Esses nomes, astável, biestável e monoestável, ele se refere ao nível de saída do teu circuito, né? Ele tem uma saída e tem duas entradas. Então, a saída, ela pode ter uma posição estável, ou seja, onde ele vai ficar para sempre, e daí tu altera ela e depois ele retorna para essa posição estável, ou ele pode ter duas posições estáveis, onde tu altera entre elas através das duas entradas, ou ele pode ter nenhuma posição estável, que daí ele funciona como oscilador, porque a saída nunca fica estável em alta ou em baixa, ela fica oscilando, tá? Então, o nome astável, biestável, monoestável se refere a essa capacidade da saída. E dependendo de como que tu configura a pinagem, né, as duas entradas e aquele capacitor de descarga, tu pode configurar ele em modos diferentes, né, astável, biestável, monoestável. Também ele é também chamado de timer, tá? O 555 também é chamado de timer porque é uma das grandes aplicações dele, e o timer é justamente porque tu pode fazer ele como um sinal de clock, para ter definido, define a frequência, né? E eu botei, a gente vai conversar sobre isso agora. A gente define a frequência de oscilação, então ele pode servir como uma base de tempo para ti, né? Então tu quer fazer um clock de um circuito síncrono, né? Que vocês viram lá em dispositivos eletrônicos, não, digitais, não sei se o 1 ou 2, acho que no 2, vocês veem circuitos síncronos, tu precisa de um sinal de clock para esse circuito funcionar. Então, tu pode gerar através desse magrão aqui, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? Vai ver o que faltou, que foi o astável, né? A gente parou no... O último que a gente viu foi o monoestável, que a gente viu que o capacitor carrega, e daí quando a tensão em cima desse capacitor atinge um determinado valor, ele desliga a saída, né? E a partir da pressão, tu pressionando um botão, tu liga essa saída novamente, e a hora que tu faz isso, tu descarrega o capacitor para fazer um novo ciclo, né? Então, a gente viu aqui como que funciona uma saída temporizada, e daí eu disse para vocês que essa saída temporizada, por exemplo, pode ser um acionamento de uma lâmpada de corredor ou um portão, né, que tu aciona remotamente, e esse botão aqui não necessariamente é um botão, mas ele pode ser um sensor de presença, pode ser um receptor RF, né, que tu controla com um controlezinho, então essa aqui é a ideia, tu consegue temporizar uma saída através de um sinal, tá? Então esse era o monoestável. Daí faltou a gente conversar sobre o astável, tá? E como é que funciona o astável? O astável, então, o que você tem que lembrar é que astável é que não tem posição estável, ou seja, ele vai estar sempre oscilando. A tua tensão de saída desse circuito vai estar sempre oscilando entre nível lógico alto e nível lógico baixo, né? Então a gente tem a tensão de saída desse cara aqui, que é o pino 3 lá do CI, e essa saída vai ficar sempre ou baixo ou alto, e ela vai ficar trocando por conta. E essa troca de nível lógico alto para baixo, né, que é na real de zero até o VCC que tu está alimentando, essa oscilação aqui, ela acontece numa frequência
definida por ti. Então, esse período de oscilação aqui, ó, de uma borda de subida até outra, esse período é tu que define, tá? Através dos valores dos componentes. Tu vai ter nessa configuração aqui, né, dentro do pontilhado é o CI, tá? Então, dentro dessa configuração aqui, a gente tem dois resistores, R1, R2 e um capacitor, não tem nenhuma entrada, tu não manda quando que altera a posição estável, né? Porque não tem uma posição estável para te alterar. Então, dependendo do valor desses componentes, tu define qual que é o período de oscilação, né? Então, por exemplo, o teu sinal de clock ou um sinal PWM, tu que define o período através desses valores, e ainda tu é capaz de definir a chamada razão cíclica. Vocês já estão fazendo Fundamentos de Eletrônica de Potência? Acho que estão, né? Lá em Fundamentos de Eletrônica de Potência, vocês provavelmente vão ver falar muito sobre o sinal PWM, tá? Que é a modulação por largura de pulso. Então, tu tem que ter controle sobre a largura de tempo ligado aqui, ó. T1, quanto por cento desse período aqui, né, que é de uma borda de subida até a outra, que tu mantém esse sinal em alta. Ah, tu vai deixar 10%, 50%, 90%, certo? Isso aí é uma modulação PWM. Então, tu consegue controlar através dessa configuração essa razão cíclica, que essa razão cíclica é o quantos por cento do período que fica em alta, né? Então, a gente chama de D, razão cíclica, tá? Duty cycle. Então, através das configurações, tu consegue definir, esse cara vai oscilar em 1 Hz, vai oscilar em 10 kHz, tá? Dependendo dos valores dos componentes, tu define a frequência de oscilação e também a razão cíclica desse elemento, tá? A razão cíclica, lembra o que é? É o quanto por cento do período que esse sinal vai ficar em alta. Tá? Então tem esse sinal oscilador. E como que isso aqui funciona, tá, gente? Como que isso aqui funciona? Vamos dar uma conversada aqui, ó. Lembra como é que esse circuito dentro do pontilhado aqui, como que o circuito em si funciona? Falei para vocês que o princípio é esse flip-flop aqui, tá? Que ele tem um pino D7 e um pino de reset. Quando tu der nível lógico alto no 7, ele liga a saída, ele vai para nível lógico alto aqui na saída. Quando tu der um pino, uma tensão alta no reset, ele desliga essa saída, né? Então, quem diz que vai setar ou que vai resetar são dois comparadores, tá? Tu tem um comparador destinado a fazer o set da saída, ou seja, ligar a saída, e outro comparador que vai fazer o reset da saída, tá? Então, esses dois comparadores aqui, tu tem acesso a eles, tá? Tu tem os dois pinos de entrada, que é o limiar, tá? Que é o limiar, que é o limite superior, certo? A tensão nesse pino aqui, tu vai jogar no comparador que manda resetar. E tu tem um acesso ao comparador de baixo no pino chamado de trigger, ou gatilho, né? Que é esse cara aqui que manda resetar. Então, o comparador de cima, quando a tensão de limiar, que é a tensão na porta não inversora, for maior que a tensão na porta inversora desse up-op, ele manda desligar a saída. Nesse cara de baixo, quando a tensão na porta inversora, que é o pino 2, que é o gatilho, né? Quando a tensão na porta inversora for menor que a tensão na porta não inversora, ele manda setar a saída, ele manda ligar a saída. Então, quando a tensão no pino 2 ficar abaixo da tensão nesse nó aqui, ele manda ligar. Quando a tensão do pino 6 for ficar acima da tensão nesse nó, ele manda desligar. Tá? E as tensões de comparação, os valores fixos, são dados por um divisor resistivo interno, né? Lembra que são 3 resistores de valor idêntico. Então, no primeiro ponto aqui embaixo, tu vai ter 1/3 da tensão de alimentação, porque a tensão de alimentação está chegando lá no divisor, lá em cima, ó. Então, aqui embaixo tu vai ter 1/3 da alimentação, aqui tu vai ter 2/3 da alimentação e aqui tu vai ter o 100% da alimentação, tá? Então, aqui no nosso caso, eu botei uma fonte de 10 volts, então teus valores de comparação é inferior 3,3 volts e superior 6,6 volts. Então, quando a tensão do pino 2 for inferior a 3,3 volts,
Esse comparador vai sair nível lógico alto na saída, ou seja, vai sair VCC, que vai mandar setar a saída, certo? Daí mandou ligar a saída. Quando a tensão do pino 6 for maior que a tensão 6,6 volts, esse carinha de cima vai ter nível lógico alto na saída e vai mandar resetar o flip-flop que manda desligar a saída. Daí tu fez essa transição aqui, de ligado para desligado, certo? Esse é o princípio do 555, resumindo, né, toda a ladainha que a gente conversou na última aula lá, que a gente explorou a estrutura interna desse magrão. E daí o que que muda as configurações desse CI? Muda que tensão que tu chega nesses pinos. Lá no primeiro caso, que era o biestável, a gente colocava a tensão nesses pinos através de 2 botões, tá? No segundo estado, que era o monoestável, na segunda configuração, que era o monoestável, uma das entradas era um botão e a outra era a tensão num capacitor. Agora, nesse cara aqui, as duas entradas, tanto o pino 2 quanto o pino 6, eles estão conectados uma na outra, né? E estão conectados num capacitor. Então, a tensão que a gente vai comparar com 3,3 volts através do comparador de baixo e com 6,6 volts através do comparador de cima é a tensão desse capacitor aqui. A tensão desse capacitor que vai mandar ligar a saída, quando a tensão do capacitor for menor que 3,3 volts, manda ligar a saída, e quando a tensão desse capacitor for maior que 6,6, ele manda desligar a saída, tá? Então, é a tensão desse capacitor aqui que vai controlar a saída. Então, o que que a gente está esperando que aconteça aqui? Que esse capacitor vai carregar e descarregar. Quando ele carregar até 6,6 volts, ele descarrega. E quando ele baixar de 3,3, ele volta a carregar. Tá? Na real, o que a gente vai ter é uma coisa assim, a gente já vai explorar como que isso acontece, mas a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. A gente vai comparar a tensão do capacitor com aqueles dois valores ali, certo? A gente está comparando com 3,3 pelo comparador de baixo e com 6,6 pelo comparador de cima. Então, a gente vai ter aqui ó, uma linha de comparação que é o 3,3, 3,3 volts. Quando a tensão do capacitor for menor que 3,3, esse comparador de baixo vai disparar o 7. Mas quando essa tensão do capacitor for maior que 6,6 volts, aí eu vou disparar o reset, que é o comparador de cima, tá? E como que acontece isso aqui, ó? Vamos dar uma olhadinha nesse circuito aqui, ó. Ignora essa conexão aqui, ó, que está indo lá para o capacitor, para o transistor. Vamos supor que esse transistor está aberto nesse primeiro momento, tá? Vamos supor que ele está aberto aqui, ó, ele não tá fechado esse transistor. Se ele não está fechado, ele está um circuito aberto aqui entre o coletor e o emissor. Se está um circuito aberto, é como se não tivesse nada conectado nesse nó, tá? Então, na real, o que tu tem aqui num primeiro momento, deixa eu pegar uma cor verde aqui, por exemplo, num primeiro momento, o que que tu tem? Que essa tensão está sendo aplicada, essa tensão de alimentação, está sendo aplicada no R1, R2 e o capacitor. Esquece que essa conexão está feita aqui, tá? E o que está acontecendo, então? Tu está fazendo esse capacitor carregar. Enxerga isso? É a mesma coisa que a gente tinha lá no mono estável, só que lá a gente tinha só um resistor. Agora a gente tem o resistor R1 e o R2 em série, tá? Esquece que isso aqui está conectado, tá? Um circuito aberto para cá. Então, quando tu liga esse sistema, na real, o que, que tu vai ter? Tu vai ter que essa fonte vai começar a fornecer corrente por essa malha aqui, ó, para começar a carregar esse capacitor, né? Supondo que esse capacitor estava com tensão zero, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos apagar isso que está em vermelho aqui, vou botar outra cor aqui, ó, vamos botar um verdinho mesmo, azar. Tensão no capacitor, ó, só para nós fazer o gráfico. Vamos supor que a tensão do capacitor estava aqui, estava em zero. Quando tu liga o sistema, o que que acontece? Essa fonte aqui começa a carregar o nosso capacitor, né? Tu tem como se fosse um circuito RC. Na real, tu tem um circuito RC, só que são dois resistores que estão em série. Tá? Então, tu tem dois resistores limitando a carga desse capacitor, tu tem um circuito RC nessa primeira malha aqui. Então, a tensão desse capacitor vai carregar como se fosse um circuito RC, porque ele é um circuito RC. Ou seja, ele vai fazer aquela carga exponencial do capacitor.
lá que tu viu lá em circuitos, ele vai, resposta ao degrau, né? Então ele vai fazer uma carga como se fosse exponencial. Como se fosse exponencial, não, ele é exponencial, tá? Vai fazer uma carga exponencial do capacitor. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai começar a subir, subir, subir de forma exponencial, certo? Então vai começar a aumentar a tensão no capacitor. Essa tensão aqui está aumentando, esse capacitor está carregando, carregando, carregando. Isso aqui é o transitório desse capacitor, tá? Em regime permanente, o que que tu espera que isso aqui aconteça? Que o capacitor carregue até os 10 volts e aí ele vira um circuito aberto. Em regime permanente, esse capacitor aqui carrega até 10 volts e aí quando ele chega em 10 volts, a diferença de tensão desse nó para esse nó é zero, não vai existir mais corrente no circuito, tá? A diferenciação desse nó para esse nó vai ser, não vai ter mais, porque ele vai carregar a 10 volts, então não vai ter corrente fluindo no teu circuito. Isso que ele tenta fazer, ele tenta carregar até 10 volts, tá? Que é a tensão que tu está aplicando. Ele tenta carregar até 10 volts, e enquanto ele está carregando, está circulando essa corrente aqui que está carregando ele, certo? Então ele está aumentando, aumentando, aumentando a tensão, e o que que acontece quando ele chega em 6,6 volts aqui, ó? Quando ele chega, ele tentaria continuar carregando até 10. Mas quando ele chega em 6,6 volts, quando essa tensão nesse nó aqui chega em 6,6, a tensão nesse comparador de cima aqui, ó, a tensão na porta não inversora desse comparador de cima, que é a mesma tensão do capacitor, que a gente está conectando lá em cima, ó, aqui vira 6,6 volts. Na real, não é que vira, ela é a tensão do capacitor, né? Ela está acompanhando esse valor aqui. Quando chegou em 6,6, quando ele tentaria ficar maior que 6,6, a tensão na porta não inversora desse comparador fica maior que a tensão na porta inversora. Então, esse comparador aqui vai, seta a saída no VCC, ou seja, nível lógico alto, certo? Quando a tensão no capacitor chegou em 6,6, a tensão nessa porta aqui chegou em 6,6, logo a tensão da porta não inversora está maior que a da inversora, esse comparador seta a saída, vai para nível lógico alto, VCC. E esse VCC triga o teu reset do teu flip-flop. E o que que esse reset vai fazer? Ele vai jogar 0 na saída Q do teu flip-flop e vai jogar 1 na saída Q barrada, ou seja, 0 volts aqui e VCC aplicado aqui nesse nó. Daí o que que esse 1 vai fazer aqui? Vai entrar no teu driver de saída e ele é inversor, ó, observa esse pontinho aqui, lembra lá de eletrônica digital, que esse pontinho diz para ti que esse driver é inversor, então esse 1 aqui vira 0 na saída do circuito, ou seja, tu fez essa transição aqui, ó. Quando a tensão no capacitor bateu em 6,6 volts, ele fez essa transição aqui, ó, ele deu o reset na saída, certo? Tá, mas e aí, o que que aconteceu a mais além disso? Quando tu resetou esse flip-flop, tu desligou a saída. Ela foi para nível lógico baixo, ela foi para 0. E quando tu fez isso, tu colocou VCC nesse nó aqui, ó. Tu aplicou VCC nesse nó. E esse VCC aqui, ó, mandou fechar esse transistor. Tu tá aplicando a tensão na base desse transistor. Então, quando tu aplicou VCC na base desse transistor, ele fechou. Ele fecha esse contato aqui, ó, do coletor para o emissor. Então, quando a tensão no capacitor bateu em 6,6, tu desligou a saída e fechou esse transistor. E quando tu fecha esse transistor, tu ligou o coletor dele no emissor. E o coletor agora, então, está ligado na referência. Então, é como se eu tivesse jogado todo esse nó aqui, ó, para referência. Ó. Todo esse nó aqui é como se eu tivesse vindo aqui agora e dei um shutdown nele aqui para referência. E daí, o que que acontece quando tu faz isso? Quando tu botou esse nó aqui, ó, quando tu jogou esse nó aqui para referência, o que que vocês acham que vai acontecer quando tu jogou esse nó para referência? Alguém consegue dizer? Descarregar o capacitor? Descarregar o capacitor, perfeito.
Porque agora tu não está aplicando mais o VCC naquele circuito. Agora teu circuito RC mudou. Agora tu não está mais carregando ele. Porque tu não está mais aplicando a tensão VCC, ou 10 volts nesse caso, no capacitor. Agora tu está aplicando zero nessa rede RC. E como esse capacitor estava carregado em 6.6, o que vai acontecer nesse segundo estágio é que esse capacitor vai começar a descarregar. E, de novo, é uma descarga exponencial, porque ele vai descarregar por resistor R2 agora. Ó. Ele vai descarregar em direção à referência agora, né? Claro, ele vai descarregar lá pelo transistor, né? Ele vai descarregar lá, ele vai fazer todo esse caminho aqui na real. Ó. Ele vai descarregar lá pelo transistor, tá? Mas é como se ele fizesse isso aqui, ó. Então ele vai descarregar pelo resistor R2. Então ele continua sendo um circuito RC, só que agora ele está descarregando. Circuito RC descarregando. Então ele estava em 6.6 e ele começa a descarregar. E de forma exponencial também. Então ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Vai começar a fazer isso aqui, ó. Até a tensão no capacitor bater os 3.3 volts. Quando ele bateu em 3.3 volts, né, quando ele fosse baixado, ele tentaria fazer isso aqui, né, continuar descarregando até ir a zero. Quando ele bateu em 3.3 volts, a tensão no capacitor virou 3.3 volts. Ou seja, a tensão nesse nó aqui está 3.3 volts agora. Ou seja, aqui nesse nó tu tem 3,3 volts. E vai baixar. Então, quando a tensão, né, no capacitor baixar de 3,3 volts, a tensão na porta inversora desse comparador de baixo vai ficar menor que a tensão da porta não inversora. Ou seja, nesse comparador de baixo, VP vai ser maior que VN. Então, se VP é maior que VN, ele vai jogar VCC na saída. VP maior que VN, ele joga VCC na saída. VCC para nós aqui é nível lógico alto. Então, tu tá dando um pulso de 7 no teu flip-flop. E aí, quando tu deu um pulso de 7 no flip-flop, ele troca as saídas aqui. Era 0, vira 1, era 1, vira 0. Esse 0 que está aqui no Q barrado vai entrar no teu driver de saída, que é um transistor de saída aqui só para aumentar a corrente que ele fornece, tá? Só que esse driver é inversor. Então, esse 0 que está entrando aqui no driver vai agora virar 1 aqui na nossa saída. Ele vai jogar de baixo, do nível lógico baixo, para o nível lógico alto, certo? E ainda, esse 0 que tu aplicou agora, aqui agora, na saída do flip-flop, ele está sendo aplicado lá na base do transistor. Então, tu zerou a tensão na base do transistor. Quando tu zera a tensão na base do transistor, não tem corrente na base, logo ele abriu de novo. Então, abriu o transistor, ele tirou a referência daqui. Ele abriu esse circuito. Agora, tu não tem mais nada conectado nesse nó. E no momento que tu não tem mais nada conectado nesse nó, tu tem o VCC ligado no circuito novamente. Aqui nesse nó agora, tu tem a malha, a primeira malha que nós tínhamos analisado. Então, o capacitor vai voltar a carregar. Então, ele vai fazer isso aqui. Vai até bater no 6.6. A hora que ele bateu no 6.6, repete a nosso segundo estágio. Ele vai descarregar pelo R2, tá? Ele vai descarregar pelo R2 até bater em 3.3. Quando bateu em 3.3, ele vai carregar por R1 e R2 até 6.6. E conforme ele fica fazendo isso aqui, bate no 6.6, bate no 3.3, ele vai ligando, desligando a saída. Ele vai ligando, desligando a saída, certo? Então, o que que tu tem aqui, ó? Que ele vai carregar, que é esse risco verde aqui, ó, ele vai carregar por R1 e R2 quando o transistor está aberto, e ele vai descarregar pelo R2 quando o transistor está fechado. Então, tu tem uma rede RC para carga, né, que é o R1 e R2 e o capacitor, e tu tem uma rede RC para descarga. E ele vai ficar carregando, descarregando, carregando, descarregando. E quem diz o tempo de carga ou descarga são os resistores e os capacitores. Alguém ergueu a mão aí? Eu não entendi uma coisa muito bem, né, professor? Fale. E não vai passar nada por esse nó ali embaixo do R2 antes de chegar no capacitor? Aqui? Lá embaixo. Aqui? É, Aonde que esse nó está conectado? esse nó tá conectado. Na fonte? Esse nó aqui? Ou É,
esse nó aqui, ó, ele está conectado para cima no R2, né, para baixo do capacitor, e para a direita que tu pergunta, Nachal? Isso. Para a direita, olha onde que ele está indo, ó. Ele está indo direto na entrada do op-op e lá por cima, no pino 6, direto na entrada do op-op. Qual que é a corrente de entrada no op-op? Ah, é zero. É zero. As correntes de porta de entrada são nulas. Então não drena a corrente aqui, porque está ligado no op-op. Então a corrente vai ser sempre por aqui, ó. Ela carrega por R1 e R2 e descarrega por R2. Então, tu tem uma constante de carga definida por R1, R2 e C e uma constante de descarga definida por R2, tá? Então, esse tempo que ele leva para carregar desse ponto até aqui é controlado através do R1, R2 e capacitor, e o tempo que ele leva para descarregar daqui, né, daqui até aqui, esse tempo que ele leva para descarregar, também é controlado pelo R2, tá? Então, Então, mas por onde o capacitor tá mandando carga ali, então, pros ampiops? ele não manda carga para os apiops. Ah, tá, tá. Eu, Tu eu tá tava só pensando que ele mandava. Não, tu tá medindo a tensão só. Tá Uhum. medindo a tensão desse nó que está sendo aplicada lá. Mas ele não manda carga para os apiops. Ah, tá. Era isso que não tava batendo. Beleza. Quem está alimentando a piop, né? Se, quem sabe fosse essa dúvida, quem está alimentando a piop aqui é o VCC zero, né? Não esquece que tem isso aqui, ó, VCC e zero aqui. Então, tu tem um controle sobre o tempo de carga desse cara, certo? Que é definido por R1 e R2, e esse tempo de carga aqui do teu op-op é quem vai definir quanto tempo ele fica em alta na saída. E o tempo de descarga desse capacitor é que define o quanto tempo ele vai ficar aqui embaixo. E a soma desses dois tempos, ó, daqui até aqui, é o período completo de oscilação da saída, certo? Tempo de carga. Quanto tempo ele levou para chegar a 6,6? Mais. Quanto tempo ele levou para cair até 3,3? É o período de oscilação do teu circuito. E a razão cíclica é quanto tempo ele levou para chegar em 6,6, tá? Para sair de 3,3 e chegar a 6,6. Isso é a razão cíclica, tá? Se a gente sobrepor esses dois sinais, na real a gente vai ter isso aqui, ó. A saída do teu circuito, né? Isso em verde e amarelo é a tensão no capacitor. E a saída do teu oscilador vai ser isso aqui, ó. Nível lógico alto. Opa, peraí, ficou feio botar lá em cima. Nível lógico alto, quando bate aqui, nível lógico baixo, quando bate ali, nível lógico alto de novo. Então a saída seria esse sinal azul aqui, ó. Essa é a saída. E o verde e amarelo é a tensão no capacitor, tá bom? É a tensão no capacitor. Deixa eu só puxar aqui, quem sabe, para esclarecer isso. Esse verde e amarelo aqui é a tensão no capacitor. Então, tu compara com aqueles 1/3 e 2/3 de VCC, tá bom? Tem equações que descrevem o quanto que é esse período em função dos elementos, tá? Eu vou botar ela aqui para vocês, ó. Período, né? O período de oscilação, ela é 1 sobre a frequência de oscilação, tá? 1 sobre a frequência de oscilação. E essa frequência, ela é igual a 1,4 dividido por R1 mais 2R2 que multiplica o capacitor. Tá? Então, essa é a frequência de oscilação do teu oscilador. Tá? Vou destacar aqui, frequência de oscilação. A partir da frequência, tu tem o período. Tá? Então, tu quer um período de 1 segundo, tu vai ter uma frequência de 1 Hz, daí tu vai botar 1 aqui, certo? Vai chutar o capacitor que tu tiver, e vai botar um resistor e calcular o outro para ter o que tu quer, tá? Mas se tu quer uma razão cíclica definida, tem como tu definir também. A razão cíclica desse circuito, que é quanto que ele fica em alta aqui, é R1 mais R2 dividido por R1 mais 2R2, tá?
Então, de posse dessas duas equações aí, tá? Da frequência e do DUT, que é a razão cíclica, que é o quanto por cento que ele fica em alta, de posse dessas duas equações aqui, tu pode projetar o teu oscilador, né? Porque tu vai projetar ele para uma determinada frequência e uma determinada razão cíclica. Tu quer que ele opere em 1 Hz e fique metade do período ligado e metade do período desligado, então tu vai ter uma razão cíclica de 50% e uma frequência de 1 Hz. Ah, não, eu quero 80%, eu quero que ele fique mais tempo ligado. Então, tu vai ter uma razão cíclica maior. Isso aqui dá para te usar, por exemplo, para controlar motor CC, tá? Porque tu pode trocar um desses resistores aqui, não me lembro se é o R2 ou eu acho que é o R1 que geralmente o pessoal troca, por um potenciômetro. Tu vem aqui, ó, em vez de usar um resistor fixo, tu usa um potenciômetro. E daí esse potenciômetro tu pode ajustar o valor da resistência. E quando tu ajusta o valor da resistência, tu altera a razão cíclica do teu sinal. E se altera a razão cíclica, ele fica mais tempo em alta ou menos tempo em alta. E isso retrata numa variação de tensão média que tu aplica no teu motor. Meu fone. Varia a tensão média que tu aplica no teu motor, tá? E daí tu controla a velocidade desse motor, tá certo? Trocando um desses resistores potenciômetro. Então tu pode fazer um oscilador que varia tanto a frequência quanto a razão cíclica, tá? Então, essas equações são as equações de projeto desse cara. E geralmente um desses resistores a gente usa um resistor variável para ter controle da razão cíclica ou da frequência. E assim, esse circuito aqui não é o único oscilador com base no 555, tá? É o mais simples deles. Tem outros que tu consegue expandir essa razão cíclica para variar desde 0 até 100%, esse aqui não consegue isso, para manter frequência fixa, para variar só a frequência. Então, tem variações, tá? Mas a ideia é tu sintetizar um sinal oscilador na saída, onde tu tem controle do período de oscilação e da razão cíclica desse período, desse sinal, tá? Qual que é o princípio de operação? É a carga e a descarga desse capacitor. Quando ele carrega até 6.6, tu manda desligar. Nesse caso aqui é 6.6, tá? Mas é 2/3 de VCC. Quando ele carrega até 2/3 de VCC, ele manda desligar. E quando ele descarrega até 1/3 de VCC, ele manda ligar. E daí fica repetindo isso, tá? Indefinidamente. Ok? Mais ou menos? Aqui tem, ó, o circuito funcionando, tá? Bonitinho aqui. Olha esse trimmer aqui, ó, que ele colocou do lado. Isso aqui, ó, azulzinho do lado. Esse aqui é o CI. Do lado do CI aqui, ó, tu tem um trimmer. Um trimmer não, um tripote, tá? Esse cara aqui é um potenciômetro, é um resistor variável. E ele usou para ajustar a frequência que ele queria ver. E aqui do lado do LED tu tem o capacitor, ó, certo? Então tá oscilando, ele tá ligando, desligando, ligando, desligando na frequência que o cara programou. Aqui dá para ver esse mesmo circuito, que é o mesmo que a gente deduziu em simulação, tá? Aquilo que a gente tinha desenhado, ó, a tensão no capacitor, em azul, certo? Quando bate em 6.6, quando essa tensão em azul bate aqui em 6.6, ele manda desligar o sinal verde, que é a saída do circuito, né? Bateu em 6.6, desliga. Daí o azul vai decair, porque tu vai estar descarregando o capacitor até 3.3. Bateu em 3.3, liga a saída de novo, tá? E isso dá para ver aqui o funcionamento, ó. A tensão no capacitor subindo e diminuindo, né? Aumentando e diminuindo. E a tua saída ligando e desligando conforme esse sinal, tá bom? Que mais? Acho que é isso, né? Alguma dúvida aqui? Muitas dúvidas. Se der para nós fazer a aulinha no laboratório, vai ser bom, porque aí nós vamos pegar bem assim como é que monta e tal. Uhum. E olha que é tri simples aqui, ó. São 3 componentes, ó. É 2 resistores e um capacitor, tá? É isso aí, é o Parece CI, ser bem fácil. é o circuito integrado, 2 resistores e um capacitor. É isso aí. Tá? É só isso. Claro, aí as conexões, né? Mas é isso aí que tu tem. O que mais? Vamos lá.
Agora o seguinte, isso aí são as configurações, são os 3 modos básicos do circuito 555, tá? Mas tu pode explorar ele de diversas formas, tá? E para fazer um link com a última coisa que nós tinha visto, eu vou mostrar aqui para vocês que dá para a gente... antes disso, né? Aqui está o resumo dos 3 modos de operação, tá? O astável, estável, monoestável, como nós tínhamos comentado. Mas o que eu estava querendo dizer agora para vocês é que a gente consegue implementar alguns tipos de circuitos com o 555, como, por exemplo, o shimmy trigger, tá? Que é um comparador por laço de histerese. A gente viu na aula de shimmy trigger uma das configurações desse comparador, utilizando um up-op lá, que tu tinha uma realimentação positiva nesse circuito, tá? Era um comparador. Mas tu pode implementar ele com o 555, né? Em vez de usar um up-op, tu pode usar esse circuito integrado aqui, tá? E a forma de fazer isso aqui é... Opa, peraí, volta. A forma de fazer isso aqui é da seguinte forma, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta e vamos conversar em cima disso, ó, caneta. Aqui a gente tinha, ó, esse gráfico de cima era o gráfico do shimmy trigger, tá, gente? Esse aqui era o gráfico lá do nosso comparador, lembra? Que esse sinal azul aqui era, por exemplo, o sinal lá que vinha do LDR, né, do divisor de tensão do LDR, que era nosso sinal de entrada. Tá? Esse aqui, esse sinal azul aqui é o nosso sinal de entrada, o nosso, quem a gente quer comparar com os valores é o sinal de entrada, né, se bateu no valor máximo ou não. E lá no shimmy trigger a gente tinha 2 valores de comparação, que era o V-high e o V-low, onde a gente aprendeu a calcular os resistores lá para dar o V-high e o V-low que a gente queria, tá? Observa que esse gráfico aqui, tá, e daí o que que acontece, né? Quando esse sinal de entrada, que é o azul, ele batia no nível superior, né? Ele batia no nível superior, tu mandava ligar a saída, e quando ele batia no nível inferior, tu mandava desligar a saída. E olha que isso é basicamente a mesma coisa que a gente fez antes, né? O que a gente analisou no 555. Só que em vez de chamar de V high e V low, aqui a gente estava chamando de V limiar e V de trigger, certo? A gente tinha os 2 valores de comparação, um valor de comparação superior e um valor de comparação inferior, tá? Então a forma de tu implementar um shimmy trigger, tu pega, a única coisa que tu vai fazer é o seguinte, ó, esse sinal de entrada é um único sinal, né, é um sinal de tensão, que tu vai comparar com um valor superior e com um valor inferior, certo? É isso que tu vai fazer, tu vai comparar com um valor superior e um valor inferior. E como é que tu faz isso aqui no nosso circuito? Tu já tem, ó, um comparador que está fazendo uma comparação superior, né? Lembra que esse comparador aqui de cima ele está comparando com 6,6, ou melhor, ele está comparando com 2/3 de VCC, certo? 6,6 se eu alimentar com 10 volts, né? Ele está comparando com 2/3 de VCC, e esse cara de baixo está comparando com 1/3 de VCC. Então, tu já tem 2 comparações aqui, ó, tu já tem uma comparação superior e uma comparação inferior dentro do próprio 555. Então, basta a gente fazer o quê? Pegar esses 2 sinais aqui, ó, e aplicar nosso sinal de entrada nos 2 terminais. Porque daí tu está comparando o sinal de entrada com o nível superior e com o nível inferior ao mesmo tempo, certo? Tu está fazendo essa comparação. Então, a aplicação de um shimmy trigger, digamos assim, com o 555 é extremamente simples, né? É só tu fazer a conexão do teu sinal de entrada aqui. E aí depende do que é o nosso sinal de entrada, né? No nosso caso, lá anteriormente, a gente estava comparando o sinal de um LDR com esses 2 valores, o nível superior e o nível inferior, né? Então, o que tem que entrar aqui é o LDR. Então, como que ficaria lá no nosso circuito? É isso aqui, ó. Lembra que a gente fez com um up-op aqui e tal, a gente fez toda uma rede, né, com valor de referência, né, que era com o VF, tinha 2 divisores de tensão, tinha um buffer para não mudar a configuração, então a gente tinha aquele circuito antes só com amplificadores operacionais. Mas aqui eu posso usar só o 555 para resolver esse problema. E daí olha como é que ficou isso aqui, ó. Olha que a gente liga aqui, ó, pino 6 e pino 2, que são os 2 valores de comparação, né, que vão entrar aqui para comparar. O pino 6 tu compara
com os 2/3 de VCC, 2/3 de VCC, e o pino 2 tu compara com 1/3 de VCC. Então, tu está comparando ao mesmo tempo esse sinal aqui, ó, né, que é lá o que eu tinha desenhado anteriormente, digamos, o nosso sinal de entrada. Eu acho que lá no primeiro exemplo que a gente fez, a gente chamou de velinha, né, uma coisa assim. E daí, olha o que a gente tem aqui, ó. O que a gente tem nesse problema aqui, ó. Lembra do LDR? Esse cara aqui é o LDR. Lembra do LDR? O que acontece com esse cara aqui? Quando aumenta a luminosidade incidente nele, tá? Quando aumenta a luminosidade incidente nele, vai diminuir a resistência do LDR, tá? Vai diminuir a resistência desse elemento. Se diminui a resistência na parte de cima do divisor de tensão, a tensão nesse nó aqui vai diminuir, tá? Tensão nesse nó aqui vai diminuir. Por que vai diminuir? Porque a tensão que tu aplica é dividida entre esses dois elementos, certo? Se diminui a resistência do de cima, aumenta a tensão que tu está aplicando no resistor de baixo, tá? Então é por causa disso. Então diminui a resistência do LDR, aumenta a tensão nesse nó. Então aumentaria a tensão VI. Então estaria aumentando o VI. E VI, tu está comparando com 6,6 aqui no nível superior, ó. O VI vem aqui, ó, lá no pino 6, ele está aqui. Quando a tensão VI superar o valor de 2/3 de VCC, quando VI for maior que 2/3 de VCC, que VI é a tensão nesse nó. Então, quer dizer que a tensão nesse nó é a tensão da porta não inversora. Quando a tensão da porta não inversora for maior que 2/3 de VCC, que é a tensão na porta inversora, tu manda resetar. Tu vai ter nível lógico 1 aqui, vai resetar a tua saída. Ou seja, vai desligar a saída aqui. Vai abrir o nosso transistor. Se tem 0 aqui, né, 0 volts aqui, esse transistor está aberto. Se o transistor está aberto, a bobina não está energizada. Se a bobina não está energizada, essa chave está aberta, a lâmpada está desligada. A lâmpada está desligada, certo? Mas o que acontece ao contrário agora, se a gente analisar para o outro lado, né? Se eu pegar e conforme diminui a luminosidade, aumenta a resistência desse LDR, aumenta a resistência do LDR, e se aumenta a resistência em cima, diminui a tensão nesse nó. Então, vai diminuir a tensão VI. Vai diminuindo. Conforme mais escuro vai ficando, menor vai ficando a tensão nesse nó. Ou seja, menor vai ficando a tensão nesses dois pontos. E o que importa para nós? Importa que eu estou comparando com um nível inferior. Essa tensão está na porta inversora. Quando a tensão na porta inversora for menor que a tensão da porta não inversora, a saída dele vai virar 1. Então, quando o VI for menor que a tensão na porta não inversora desse cara, que é 1/3 de VCC, for menor que 1/3 de VCC, quando a tensão desse VI for menor que 1/3 de VCC, esse comparador aqui vai jogar VCC na saída, né? Ele vai saturar. Então, vai jogar o nível lógico 1 no 7. Se jogou nível lógico 1 no 7, esse flip-flop liga a nossa saída. Então, tu vai ter 1 aqui, né? 1 volt não. Tu vai ter nível lógico 1, que é o nosso VCC, que é a alimentação do circuito. Então, ele vai mandar fechar esse transistor. Na hora que fechou esse transistor, energizou a tua bobina. Se energizou a bobina, fechou o contato da relé. Se fechou o contato da relé, ligou a nossa lâmpada. Então, ficou noite, né? Diminuiu a luminosidade, ficou noite, ligou a lâmpada. Tá? Então, tu tem esses valores de comparação. Só interessa o valor superior, que é 2/3, e o valor inferior, que é 1/3. Ele pode oscilar em torno do 2/3, mas no momento que tu ligou, ligou. Ele pode oscilar em torno do 1/3, mas no momento que tu desligou, desligou. Ele não vai ficar piscando a lâmpada de saída, certo? Então é basicamente isso, é um comparador com laço de esterese, tá bom? Onde o nosso laço de esterese aqui é 2/3 de VCC e 1/3 de VCC. Tá? Basicamente isso aí.
Uhum. Tô me confundindo um pouco, porque, tipo, quando a gente estudou o Schmidt Trigger antes, o nível de comparação de cima, quando passava ele, a saída ficava em VCC. E o inferior, quando ficava abaixo do inferior, a saída ia para zero. Se fosse o V. Nesse caso, não está acontecendo o contrário. Quando está passando no nível superior, acontece o reset. Quando está passando para cima do inferior, quando está passando para baixo do. Desculpa, tá passando para cima do superior, acontece o reset. Quando tá passando abaixo do inferior, tu seta. Isso, tá ao contrário, tá ao contrário. Mas no final das contas, tu tem a mesma configuração. O comparador em si, ele é ao contrário do que a gente viu. O que a gente viu é chamado de shimmy trigger inversor. Mas também existem as configurações shimmy trigger não inversor. E esse aqui é um caso de um comparador com um laço de esterese inversor, tá? Então é o contrário. Mas por isso que se tu for ver, o LDR, nesse caso aqui, ele está na parte superior. E lá no nosso primeiro exemplo, ele está na parte inferior. Porque daí muda a lógica. Lá, quando a gente aumentava o lux, aumentava a tensão, diminuía a tensão VI. Lá no primeiro exemplo. Aqui está ao contrário, porque o LDR está em cima, tá? Então, pela lógica do circuito C inversa, o LDR teve que ir para cima nesse circuito. Não sei se expliquei. É que pode ser dos dois jeitos, certo? Ele pode ser dos dois jeitos, só vai ter que lidar com essa lógica daí. E o jeito de ligar nesse caso aqui foi trocando, em vez de usar o LDR embaixo, a gente utilizou ele em cima. Deu para entender, eu só tava me confundindo um pouco. É que existe as duas configurações, tá? Inversora e não inversora. Show. Tá, beleza. Então dá para implementar um comparador com laço de esterese utilizando esse CI, tá? Que se tu for ver, na real, o modo astável é basicamente isso, é um comparador com um laço de esterese, onde tu está comparando a tensão do capacitor com um nível superior e um nível inferior, tá? É isso que tu está fazendo. Então, é um comparador com laço de esterese. Só que aqui, em vez de tu usar um capacitor que fica carregando e descarregando, tu está usando um sensor que está transformando uma grandeza física num valor de tensão, tá? E daí, quando essa grandeza física extrapola um valor, ele desliga. Quando ele baixa de outro valor, ele liga. Tá? Então, é basicamente esse o processo. Claro, assim, ó, tudo isso que eu mostro para vocês aqui, esse aqui, por exemplo, é uma aplicação, tá? Então, pode ter N variações isso aqui, depende do cara, como é que ele quer fazer. Uma coisa que eu não comentei para vocês antes é que existe, por exemplo, o pino 5 desse cara aqui, que é o controle de tensão. O que esse pino 5 faz? Ele muda esse 2/3 e 1/3. Tá? Ele altera isso aqui. Tu pode forçar uma tensão. Opa, volta. Ele pode forçar uma tensão externa de comparação. Então, aqui a gente está limitado no 1/3 e 2/3 de VCC. Mas eu não quero usar esses valores, eu quero usar valores diferentes de comparação. Então, tu força aqui no Voltage Control qual que é a tensão que tu quer. Em vez de comparar com 2/3 de VCC, eu quero comparar com 5 volts. Então, tu enfia 5 volts aqui nesse pino e tu vai ter essa tensão forçada no valor do comparador superior, tá? Então, utilizando toda a potencialidade, digamos assim, desse CI, tu consegue resolver problemas muito maiores, tá bom? Eu tentei trazer alguma aplicação bem simplória aqui, só para a gente enxergar, tá certo? Eu sei que é bastante coisa com relação a esse CI, tá? Por isso até que é importante que vocês olhem aqueles vídeos que eu deixei linkado lá no início, no primeiro slide, eu acho, né? Lá bem no início. Cadê? Aqui eu deixei um vídeo linkado aqui, é bem importante que vocês olhem isso aqui, tá? Para expandir um pouco mais todo esse conceito, tá bom? E como até o Nachal falou, né? Claro, implementando fica muito mais da hora enxergar. Mas tentando lutar aí com as armas que a gente tem, eu acho que dá para ter uma visão mais ou menos, tá? Para tentar enxergar isso aí um pouquinho melhor, tá? Agora eu quero que a gente brinque no Tinkercad. Tinkercad. Como é que vocês chamam isso aí? Tinkercad, normal. Tinkercad. Tá Aham. Então vai ser o Tinkercad que a gente vai chamar. Tinkercad. Tinkercad.
Vamos brincar lá para montar essas 3 configurações, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos montar isso aqui, eu quero que vocês montem, reproduzam isso aqui basicamente, tá? Reproduzir as 3 configurações. Aqui eu tô com um 555, tá? A minha saída está sendo representada por um LED, e essa configuração que eu tenho aqui, vamos ver se vocês conseguem me dizer que configuração que é essa aqui. Saberiam dizer? Biestável. Biestável. Eu tenho os 2 push buttons aqui, ó. Tá? Eu tenho os 2 push buttons que são as nossas 2 entradas. Então, deixa eu botar simular. Então, olha aqui, ó, eu tenho um botão que desliga e um botão que liga. Então, ele tem duas posições estáveis. Ó, ele vai ficar ligado até eu apertar. Então, ele está estável aí. Então, eu tenho duas, esse desliga e esse liga, tá? Então, esse aqui é o biestável, mas eu quero que vocês montem as 3, tá? Montem as 3 configurações. Eu tenho as 3 montadinhas aqui, mas eu quero que vocês montem justamente para exercitar isso, tá? Para tentar enxergar um pouquinho melhor, tá bom? Então, agora eu vou parar de gravar, vocês abram o Tinkercad aí e comecem a fazer isso, comecem a tirar dúvida aí para montar esse cara, pode ser?